Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer dialogar com vocês. Eu sou o professor Marcos Rassi, sou coordenador do curso de História na modalidade presencial e também na modalidade em AD. E a nossa conversa hoje, eu espero que ela seja super agradável, né? A gente pensou em trazer algo que é fundamental para os futuros historiadores e, sobretudo, pensando nas várias possibilidades que o mercado oferece, além do licenciado mesmo em História, no caso, ser professor de História, essas outras possibilidades que a profissão acaba permitindo. E pensando nisso, naquela trajetória de convidar um especialista, nós convidamos hoje um historiador que é formado aqui com a gente no Unipan, que é o professor historiador, ele é mestre em História, o Genes Alves da Silva. O Genes é parceiro nosso em vários projetos aí, tanto do ponto de vista das questões ligadas à pesquisa histórica, história local, e ele é uma figura muito enfronhada nessa questão, sobretudo da memória, do patrimônio. Ele é historiador da Prefeitura Municipal, né, da Divisão de Memória e Patrimônio. Então, eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, muito descontraído. Isso aqui não é uma aula, não é uma palestra, né? Então, a gente está aqui realmente trocando uma ideia. E eu espero que vocês gostem. Então, eu já vou passar ao nosso convidado, né, no nosso papo do especialista, professor historiador Genes. Professor Marcos Rassi, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse ofício do professor de História e do historiador, sobretudo falar sobre as muitas possibilidades que há além da sala de aula, né? Ou seja, que outras oportunidades existem para quem faz História, trabalhar fora do magistério, fora da sala de aula. Não que a sala de aula não seja um bom negócio, não seja uma boa oportunidade, né? Mas, para além disso, quem cursa, né, História acaba criando, construindo também outras possibilidades, outras oportunidades no mercado de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, contar minimamente a minha trajetória profissional e ela por si só, as experiências vividas e experimentadas, né, até o presente, acabaram me oportunizando, né, outras experiências e me oportunizando outras ações que vieram advindas, né, inicialmente da formação em História, como o professor disse aqui na Unipan. Eu, na verdade, lecionei em sala de aula muito pouco. Eu me formei em 2002, eu fiquei uns 2 anos e meio apenas na sala de aula. Depois, na sala de aula, eu desenvolvi um projeto pedagógico na ocasião, um projeto interdisciplinar que envolveu a escola inteira. Foi um projeto referência na rede municipal de ensino aqui de Patos de Minas. E acabei recebendo um convite da Secretaria de Educação, da secretária na ocasião, para poder trabalhar na sede da secretaria, na SEMED, no núcleo de formação de professores. Então, digamos que para mim naquela ocasião foi um salto, né, significativo, porque eu saí da sala de aula trabalhando com os alunos e fui para a sede da secretaria para poder trabalhar com os professores, né. Foi uma riqueza de conhecimentos naquela oportunidade e que me oportunizou, inclusive, ter conhecimento e participar de alguns projetos seletivos, macros, a nível de Estado e da União, para poder continuar esse trabalho, digamos, fora da sala de aula, ligado à educação, mas trabalhos com projetos institucionais, né? Eu fiquei uns 2 anos e meio, 3, na secretaria, trabalhando com formação de professores, e aí houve um processo seletivo do MEC, do Ministério da Educação, através de uma ONG paulista, famosa SEMPEC, admitindo profissionais do magistério com formação em História, Pedagogia e Letras na ocasião, para poder trabalhar com um grande projeto do governo federal, né? Na verdade, o maior projeto educacional do Brasil, do governo federal, que é o PAR, o Plano de Ações Articuladas. Eu passei no processo seletivo, fiz um curso, uma formação em Belo Horizonte, nós éramos apenas 11 profissionais em todo o estado de Minas,
E durante alguns meses nós fizemos um trabalho em loco nos municípios de Minas Gerais que tinham o IDEB baixo, ou seja, que tinha problemas, né, nítidos, quantitativos e qualitativos perceptíveis ligados à qualidade da educação. O governo federal, naquela ocasião, disponibilizou uma gama enorme de recurso técnico e financeiro para os municípios, aqueles que elaboravam o plano de ações articuladas, né, que era um trabalho técnico feito por técnicos em parceria com as equipes educacionais de cada município. E o MEC, então, ele assistiu os municípios mais carentes do Brasil inteiro. Eu estava na equipe de Minas Gerais. E depois dessa assistência inicial àqueles municípios com mais dificuldade, o MEC não assistiu mais, ou seja, não pagou mais as consultorias, né, da qual eu participava, e eu vi naquela situação uma grande oportunidade profissional, né? Haja vista que todos os municípios do Brasil, né, que quisessem acessar esses recursos financeiros e técnicos do MEC, que eram muitos naquela ocasião, o final da primeira década do século XXI, né, 2008, 2009, 2010, 2011, necessariamente precisava elaborar o projeto. Abri uma empresa de consultoria, comecei a vender esse trabalho de consultoria e fiquei aí mais uns 2, 3 anos ininterruptos, né, viajando Minas Gerais e prestando esse serviço para esses municípios que estreitavam, né, firmavam essa relação com o governo federal e, consequentemente, receberam recursos vultuosos naquela ocasião. Depois eu fiz o concurso da prefeitura para o cargo de historiador, né? Minha formação era uma vaga apenas, carga horária atraente, né? Meio período, um salário razoável para a realidade de Patos de Minas e uma oportunidade de trabalhar com a história também fora da sala de aula, né? Um trabalho mais com pesquisa, produção de conhecimento, sobretudo ligado à história local, regional, que é uma área que eu gosto muito. Passei no concurso, fui admitido logo em seguida, né? E, na sequência, conheci uma outra oportunidade profissional muito grande, que foi o trabalho com consultoria, agora também na cultura. Sobretudo por conta de uma lei do governo de Minas Gerais, chamada Lei Robin Hood, né, popularmente conhecida como ICMS Patrimônio Cultural. O que é a Lei Robin Hood? A Lei Robin Hood, ela oportuniza para os municípios de Minas Gerais uma soma significativa de recurso financeiro para aqueles municípios que se estruturam e realizam, né, um trabalho ligado ao patrimônio cultural local. Então, só para dar um exemplo, o menor município de Minas Gerais, né, para citar um exemplo aqui, que é o caso de município da Serra da Saudade, né, que estrutura minimamente um trabalho com o patrimônio cultural do seu município, e esse trabalho ele é feito basicamente por 2 profissionais, né, arquiteto e também o historiador. O município ele pode se habilitar a receber um recurso aí hoje, né, com valores atualizados, mínimos na soma de aproximadamente R$350 mil, o que para um município pequeno é um valor significativo para poder investir, né, na preservação e na promoção da história, da cultura, da memória e do patrimônio cultural local. Então, foi mais uma oportunidade que surge, né, para os historiadores, porque os municípios, então, a partir daí, e eu falo de 2009 para cá, começam a criar os cargos de historiadores, justamente para poder preencher esses cargos, realizar esse trabalho e, consequentemente, se tornar aptos a receber o recurso. É o que acontece hoje com Patos de Minas, né, onde eu sou lotado, onde eu trabalho como servidor público no cargo de historiador, e alguns outros municípios que espertamente, inteligentemente aqui na região, fizeram o mesmo, né? Abriram concurso para o cargo de historiador, admitiram um profissional, estruturaram o setor nesse aspecto do patrimônio cultural local e, consequentemente, passaram a receber esse recurso. Ou seja, não é um gasto, mas um investimento. E em contato com essa lei de incentivo, né, que a gente chama de institucional, porque ela assiste diretamente o município, o poder público, acabei tendo contato com mais outras 2 também muito recentes, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do governo de Minas Gerais, e aí a gente tem 2, então, em Minas Gerais, né? E a Lei Rouanet, né, do governo federal, atualmente reordenada para a Lei de Incentivo à Cultura, uma lei federal. E essas leis, nós não vamos entrar nos pormenores delas, mas, em suma, né, elas consistem no fato de que, né, elaborados projetos culturais, artísticos culturais, você fica apto, né, a procurar patrocínio de empresas, pessoas físicas e jurídicas,
com dedução de imposto de renda e também do imposto ICMS. Em linhas gerais, para resumir, é o seguinte: você elabora e aprova um projeto na instância, seja estadual ou federal. Consequentemente, você fica apto a buscar um patrocínio para execução do seu projeto. Aquela empresa que patrocina o seu projeto, ela coloca o dinheiro na execução, né, daquela ação, daquela atividade, e, consequentemente, ela não paga o imposto, ou seja, ela investe no projeto cultural local, ela fomenta a cultura, fomenta a arte, fomenta as questões sociais locais, ao invés de mandar o dinheiro para ser administrado pelos políticos nas capitais, Belo Horizonte e Brasília. Então, digamos que é uma estratégia muito interessante, também muito nova, muito recente, que aos poucos vai se assimilando, se aculturando, né, na comunidade local, de um modo geral. E nós temos aí a figura do historiador, né, talvez um dos profissionais mais capacitados para trabalhar com as leis de incentivo, sobretudo pela relação, né, de vivência, de formação e até de sensibilidade que esse profissional tem com a cultura, com a arte, né? Nós sabemos que nós, historiadores, pela formação acadêmica, pelas experiências do curso, né, pela convivência que nós temos no meio, nós acabamos nos aproximando muito da cultura, né? Da arte, de um modo geral. Então, isso nos faz, talvez, o profissional ou um dos com a maior capacidade de explorar essas possibilidades. E muito recentemente, nós temos aí, muito recentemente mesmo, né? De 2021 para cá, nós temos uma outra grande oportunidade que se abre, né, para os gestores culturais, para os artistas, né, e também agentes culturais de um modo geral, gestores, e aí novamente eu insiro os historiadores nessa gama de profissionais para explorar essas possibilidades, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né? A Aldir Blanc experimentada em 2021 e depois reaprovada pelo Congresso Nacional para mais 5 anos, 24, 25, 26, 27 e 28, e a Lei Paulo Gustavo aprovada e que irá ser executada esse ano em 23. Então, nós temos agora, 23, a Lei Paulo Gustavo e nos próximos 5 anos a Lei Aldir Blanc. O que vai repatriar, só para a gente falar em números, né, e também dar um exemplo concreto, para Patos de Minas, aproximadamente R$1,5 milhão de reais, com possibilidade de acréscimo nesse valor, porque aqueles municípios que não conseguem executar o seu recurso, e são muitos, que não tem o historiador e outros profissionais capacitados nos órgãos de cultura e patrimônio para poder operacionalizar essa execução, eles acabam deixando de ganhar o recurso volta, né, para a instância de onde veio e depois ele é repatriado para aqueles municípios que conseguem ou que conseguiram se organizar para executar. Então, a princípio, nós temos aí para Patos de Minas, né, uma cidade com 150 mil habitantes, um valor aproximado de R$1,5 milhão que pode ser crescido em muito ainda para poder desenvolver especificamente projetos ligados à arte e cultura, né? Então, nós temos esse ano, né, uma grande oportunidade para os profissionais da arte e cultura, para os gestores culturais, para os agentes culturais, e que vai, né, se desenrolar pelos próximos 6 anos. A experiência que nós tivemos, né, e eu falo enquanto servidor público da Prefeitura de Patos de Minas, como historiador, em 2021, foi de muita dificuldade para poder capitanear essas pessoas, esses artistas, esses gestores, esses agentes, para poder apresentarem projetos e para poder receberem esse recurso e executar os seus projetos, né? Nós tivemos que fazer aí uma correria, né, atrás dessas pessoas, conversar com elas, ajudá-las na elaboração dos seus projetos, irem atrás das pessoas com capacidade para elaboração de projetos para assistir esses artistas, de modo que eles pudessem, então, receber e executar os seus projetos, desenvolver a sua arte e receber recursos para isso, ganhar para isso, o que é muito interessante. E agora nós temos, mais uma vez, em Minas Gerais e no Brasil, esse desafio, né, que é executar essa soma vultuosa de recursos que vai chegar para cada município para desenvolver projetos de arte e cultura. E aí nós, historiadores, né, temos aí uma excelente oportunidade de trabalho. Bom, naturalmente, né, quando a gente fala dessa questão, né, especificamente dessa oportunidade de trabalho como agente cultural, como gestor cultural, isso pressupõe alguma preparação, né, pressupõe um estudo.
Mas é uma atividade, é uma ação que ela pode ser feita com muita naturalidade, né, por conta dos cursos de formação que os próprios entes disponibilizam, tanto do Estado como também da Federação, da União, né, e dos documentos que são disponibilizados para estudo, preparação e orientação, por exemplo, né, para que se possa, então, caminhar no sentido de desenvolver esses trabalhos e realizar essas ações, essas atividades ligadas à arte e cultura. E tem uma outra situação, professor, que também tem se tornado cada vez mais comum, né? Que é a demanda para o que eu chamo de historiador particular, trabalhar com as produções historiográficas para pessoas, né? Para empresários, para empresas, que querem, né, cada vez mais registrar, às vezes, a sua vida, o seu legado, o trabalho da empresa, o legado da empresa. Então, é uma demanda muito recente que a gente tem visto surgir, que a gente tem acompanhado surgir, né, de pessoas físicas e jurídicas contratando profissionais da história, porque são os profissionais, né, capacitados para tal, para poder fazer esse levantamento de fontes e, consequentemente, construir, né, digamos que uma obra, né, que constitua, né, o legado, a história daquela pessoa ou daquela empresa. Então, eu me falo e me considero como historiador público, porque estou num cargo público, né, de historiador, mas há também, para além, né, dessa oportunidade, a oportunidade do trabalho particular do historiador, né, como pesquisador e produtor das chamadas histórias particulares, sejam das pessoas, sejam das empresas, seja dos órgãos, que cada vez mais demandam essa atividade, demandam esse trabalho. Então, assim, em linhas gerais, né, digamos que um pouco dessas oportunidades para o profissional que se forma em história, que está além da sala de aula, né, que está além do magistério. Há muitas, né, há um mundo profissional, né, que está, digamos, fora da sala de aula, que pode ser explorado, que pode ser trabalhado, que pode ser apropriado pelo profissional da história, pela capacidade que ele tem, que ele adquire no curso, né, que ele adquire com as disciplinas, na formação acadêmica, ligada à arte e cultura. E, consequentemente, como eu disse, talvez se tornando o profissional mais, ou um dos mais capacitados para trabalhar com as leis de incentivo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, que, principalmente a partir de agora, né, começam a dispensar uma soma vultuosa de recursos para desenvolver essas atividades nos municípios. Em todos os municípios de Minas Gerais, em todos os municípios do Brasil, né, o que faz desse leque profissional gigantesco. Ok. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, assim, pela fecundidade, pela profundidade dessa leitura que o Genes faz da história e do ofício do historiador, sobretudo para além da sala de aula, e vocês, né, assim, certamente perceberam a expertise dele no que tange a essas questões ligadas, por exemplo, à relação do historiador com órgãos públicos, com empresas privadas, com ONGs. Então, de fato, é um espaço polissêmico, o espaço para o historiador. Nesse sentido que a gente queria, né, primeiro agradecer o Genes, né, que está sempre com a gente aqui, e esse depoimento assim tão vivo, né, tão rico, né? E espero que vocês gostem e até a próxima.